Olá, olá, estudantes e familiares! Sou a professora Lohane de Ciências do 4º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. E é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje vamos falar sobre energia. Não é energia elétrica não, mas a que está no nosso corpo e de outros seres vivos. Eu disse que ela está no nosso corpo, porque ela vai para lá e vai para cá. Então, a gente nunca fica parado, porque ela pertence a todos nós. Então, passe adiante, fluxo de energia na natureza é o nome da nossa aula. Agora, se você é um professor ou professora que nos acompanha, aqui vamos para algumas informações bem importantes. A habilidade trabalhada na aula de hoje busca analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. O nosso objetivo é compreender como a energia é distribuída entre os seres vivos e como ocorre sua transferência entre eles. A unidade temática é Vida e Evolução e o objeto de conhecimento é cadeias alimentares simples. Como sabemos, precisamos ter em mãos o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudinho para que possamos continuar. Vamos lá! Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título da nossa aula. Passe adiante, fluxo de energia na natureza. Você não pode esquecer também de registrar sua presença nessa aula. Então, pegue o seu celular, aponte a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela e marque a sua presença. Agora sim, podemos começar. Antes de começar, é importante que estejam cheios de energia, já que tomaram café da manhã, fizeram algum lanchinho, algo assim do tipo? Pois é, a alimentação é essencial para que tenhamos energia para as nossas atividades diárias. Por isso, na aula de hoje, aprenderemos como a energia dos seres vivos é produzida e como ela transita na natureza, que por sinal, nossa pergunta de hoje tem tudo a ver com isso. Como a natureza distribui a energia entre os seres vivos? Pensem, escreva a resposta aí em seu caderno. Ao fim da aula, veremos se vocês acertaram ou não, ok? E tudo tem início com o Sol. Ele é o principal fornecedor de energia, isso mesmo. E também fornecedor de energia do nosso planeta, mantendo a nossa Terra bem quentinha desde o início. No entanto, além de fornecer o calor para o nosso planeta, o Sol também fornece luz, que sempre está presente no nosso dia a dia. O nosso ponto de vista parece algo bem simples, né? O Sol nos dá luz e calor, algo que estamos já acostumados. Pois é, no entanto, existe um grupo de seres vivos que aproveita dessa luz também como fonte de energia. É o grupo chamado de produtores. O grupo de produtores, representado pelos vegetais e algumas bactérias. Estes são o único grupo capaz de produzir o seu próprio alimento, exatamente, usando a energia do Sol. E daí que vem o nome que recebem, produtores. A parte da energia que absorve e não chega a utilizar, elas armazenam em seus corpos. Bom, algum tempo se passa e essa mesma planta acaba servindo de alimento para outro animal. Para o nosso exemplo, temos um coelho como representante do grupo dos consumidores primários. Diferentemente das plantas, os consumidores primários não conseguem produzir o seu próprio alimento e precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. Ao se alimentar,
da planta, o coelho então absorve a energia que ela armazenava. Lembram? Aquela energia que sobrou e que ela não utilizou. Então, parte dessa energia ele usará em outras funções vitais, como respiração, digestão e movimentação. Já o resto dessa energia, que não for utilizado, irá ser armazenado no seu corpo, assim como o da planta. Ocorre que, algum tempo depois, uma raposa passa por ali e ataca esse coelho, se alimentando dele em seguida. E pergunto para vocês, a raposa pertence ao grupo dos produtores ou consumidores? Copie essa pergunta e responda aí em seu caderno. Daria um tempinho aí de uns 5 segundinhos. Coisa rápida. Muito bem, pessoal. A raposa também é um consumidor, porém, ele é um consumidor secundário, pois ele foi o segundo consumidor após o coelho. Dessa forma, a raposa obtém energia, se alimenta de outros seres vivos, como o coelho. Essa raposa, ao se alimentar do coelho, acaba absorvendo a energia que ele tinha armazenado em seu corpo. Parte dessa energia a raposa irá utilizar também para outras funções vitais, como o coelho fez. Já a energia que não for usada, ela irá o que, gente? Armazenar em seu corpo. Bem, tivemos o sol, as plantas, o coelho, a raposa. Será que chegamos no fim? Pois é, acontece que a raposa acabou sendo atacada por uma águia. E já vimos essa história. A águia irá capturar a raposa e se alimentar dela também. Fazendo isso, a águia vai fazer o que, galera? Absorver a energia da raposa que trazia em seu corpo e armazenar a parte que não for utilizada. Agora vamos rever a nossa cadeia como um todo. Temos o Sol como fonte de energia primária. Ele fornece energia para os produtores, que são as plantas. As plantas servem de alimento para os primeiros consumidores. Importante citar que, em geral, os primeiros consumidores, chamados de primários, são herbívoros. Isso quer dizer que só se alimentam de plantas. Vocês poderiam me dar outros exemplos de animais herbívoros? Pelo menos os 3. Vou dar um tempinho aí de 10 segundos para vocês escreverem em seu caderno. Pois é o nosso exemplo. Tivemos o coelho, mas poderia ser um cavalo, o gafanhoto, uma lagarta ou outro animal que também se alimente de vegetais. Todos se alimentando apenas de plantas. Se você ainda não registrou a sua presença, galera, não se esquece que tem um QR Code aqui esperando por vocês. É só pegar o seu celular, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e preencher a nossa lista de presença, beleza? Então vamos continuar aqui a nossa aula. O coelho, mesmo sendo consumidor, serviu de alimento para quem? Para a raposa, sendo a segunda a se alimentar de outro ser vivo em nossa cadeia. A raposa representa um consumidor secundário. Logo em seguida, a águia também passa a fazer parte da nossa cadeia. E ela se alimenta de quem? Da raposa, sendo a terceira a se alimentar de outro ser vivo em nossa cadeia alimentar. A águia se torna então nosso consumidor terciário. Assim como os consumidores primários são representados por herbívoros, os consumidores secundários e de níveis superiores normalmente são carnívoros, ou seja, se alimentam apenas de carne. E ainda assim existe a possibilidade de serem onívoros, que se alimentam tanto de vegetais quanto de carne e de outros animais. Como, por exemplo, de carnívoros, temos o leão, o crocodilo, o tubarão e mais alguns. Mas vocês conseguem me dar exemplo de seres onívoros? Já ouviram falar nessa palavra? Em seu caderno, escreva pelo menos 2, hein? Vou dar outro tempinho aí de 10 segundos para vocês. Os animais onívoros podem se alimentar de carne e vegetais. Alguns exemplos de onívoros são o ser humano, o morcego e até a própria raposa, da nossa cadeia alimentar. E por fim,
temos os decompositores, representados por fungos e bactérias. Eles consomem tanto os animais quanto as plantas após a sua morte, devolvendo a energia para o nosso solo em forma de nutrientes, garantindo que a energia possa voltar aos produtores, mantendo esse ciclo. Interessante, não é mesmo? Agora, vamos olhar a nossa cadeia alimentar com muita atenção, hein? Preste atenção. Cada participante absorvia a energia do anterior, que usava para si, guardava um pouquinho e passava para o ser vivo em seguida, quando serviu de alimento para ele. Como o sol para a planta, da planta para o coelho para a raposa e da raposa para a águia. Minha pergunta para vocês é o seguinte, hein? O nível de energia de nossa cadeia alimentar é maior no início ou no fim da cadeia? Responda em seu caderno, pois darei mais outro tempo. Então vão para 10 segundos. Responda aí. Muito bem! O nível de energia é maior do início da nossa cadeia alimentar. O Sol é a nossa maior principal fonte de energia. É natural que o grupo mais próximo a ele também tenha maiores níveis de energia na cadeia alimentar. Vou explicar melhor utilizando uma ferramenta muito interessante, a pirâmide de energia. Essa é a nossa pirâmide de energia. Ela é formada por retângulos que representam os produtores e consumidores de diferentes níveis. Podemos ver que eles possuem tamanhos diferentes. Isso ocorre porque os tamanhos dos retângulos representam o nível de energia armazenado em cada nível. Nossa base é maior, pois existem muito mais produtores, ou seja, muito mais plantas que animais na natureza. Por ser um grupo muito grande, as plantas elas absorvem grande parte de energia. Em seguida, temos os consumidores primários, representados pelos herbívoros. Vemos que eles existem em menor quantidade que as plantas, já que utilizam parte delas para sobreviver. Logo após, temos os onívoros ou carnívoros, completando a nossa pirâmide, com um topo bem menor que a base. E é aí que vai mais uma pergunta para vocês. O que irá acontecer se os níveis de baixo da energia fossem menores que os níveis de cima? Darei um tempinho aí de uns 5 segundos para vocês responderem. Muito bem, vamos lá. Vamos usar o seguinte exemplo. Se houvesse um número de produtores de plantas em nossa base menor que o número de herbívoros, não haveria alimento e energia suficiente para alimentar essa população. Com isso, eles acabariam se alimentando de toda a vegetação existente e acabariam morrendo de fome, já que não haveria alimento para todos. Da mesma maneira, se o número de herbívoros se tornasse inferior que ao de carnívoros, muitos animais que se alimentam de carne não teriam uma fonte de energia suficiente para sustentar seu grupo e também teriam muitas mortes por falta de alimento. Por essa razão, quando algo do tipo acontece, damos o nome de desequilíbrio ecológico, que é uma desordem nos processos naturais e podem causar mudanças radicais no meio ambiente, até mesmo a extinção e desaparecimento total das espécies de animais e de vegetais. E agora temos a nossa atividade de hoje, sobre o que aprendemos. Ela nos pede o seguinte: devemos classificar os animais abaixo nos níveis da pirâmide de energia que temos aqui do lado. Cada animal vai representar um grupo que vai ocupar os andares. Então, com base no que aprendemos, escrevam em seus cadernos os nomes de cada animal que vai ocupar cada andar. Darei um tempo para vocês de 10 segundos. Bom, galera, vamos para a correção. E aí, preencheram tudinho a nossa pirâmide de energia? Então, a base tem os seres vivos, que são os produtores de energia. Aqui no nosso caso são o quê? As algas. Então, vamos preencher com elas. Em seguida, temos o siri, que é um crustáceo. Ele se alimenta das algas e de outros organismos menores. Ele não é o predador de animais de maior porte.
Então, como ele se alimenta das algas, ele fica logo em cima delas, sendo um consumidor primário. E se alimentando dos crustáceos, temos um peixe de menor porte ou o tubarão. Será que vocês acertaram? Galera, nós temos o peixe. Porque colocar o tubarão nessa posição seria incorreto. Porque biologicamente, o peixe de menor porte não teria como ser predador do tubarão, que é enorme, certo? E como já falamos, está aqui o tubarão no topo da nossa pirâmide, o último consumidor dessa cadeia alimentar, não tendo mais predadores. Então, assim, a pirâmide é finalizada e terminamos a nossa atividade de hoje. Muito legal, pessoal! Com tudo que vimos, podemos responder a nossa pergunta do dia. O que vocês acham? Como a natureza distribui a energia entre os seres vivos? Conseguiram responder? Vamos ver então a resposta. A energia é distribuída entre os participantes da cadeia alimentar, existindo em maior quantidade no início e menor no fim, contribuindo para o equilíbrio ecológico. Então, anota isso daí, 5 segundinhos. Então, hoje aprendemos que a energia é transferida entre os produtores, consumidores e decompositores na cadeia alimentar. Os níveis de energia são reduzidos à medida que avançam na cadeia alimentar. A pirâmide de energia representa as relações alimentares entre seres de determinada região. E o desequilíbrio ecológico é causado por fortes alterações no meio ambiente e pode colocar a vida das espécies em risco. E aí, curtiram a aula de hoje? Envie para a gente uma foto bem bacana das atividades do seu caderno. Eu quero ver se vocês estão acompanhando a gente. Então, vocês vão apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui do lado. Sua participação é muito importante e o envio da sua atividade também. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Passe adiante, fluxo de energia na natureza. E para quem ainda não registrou a presença, leia o QR Code que aparece aqui, é o QR Code de lista de presença, para eu saber que você acompanhou essa aula bem bacana de cadeia alimentar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula também vai ser bem bacana, então fique acompanhando a gente aqui do Dever em Casa na TV. E não se esqueçam que mesmo distante, estamos juntos.